Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Perdidos na Noite, de 1969. Críticos e historiadores ainda debatem sobre qual seria o marco zero da chamada Nova Hollywood. A geração de jovens realizadores norte-americanos que estabeleceu uma nova estética em Hollywood vinha desde a metade da década de 1960, conquistando o público e desafiando antigos padrões da indústria. A temporada de prêmios 1967, por sinal a primeira analisada aqui no canal, apresentou pelo menos 2 títulos cuja influência temática e também estética está fortemente ligada ao cinema vanguardista que vinha da Europa naqueles tempos. A Primeira Noite de um Homem e Bonnie e Clyde, uma rajada de balas. Os jovens frequentadores das salas de cinema queriam ver nas telas o novo, o rebelde, o contestador. Por isso, Sem Destino, de 1969, é frequentemente considerado o filme mais representativo do início desse ciclo. Ele exala essa inconsequência de forma muito mais explícita do que todos os que vieram antes dele, quebrando barreiras de mercado. Mas é bom frisar que, em termos sociais, Perdidos na Noite não foi menos importante. What are you gonna do back east? A lot of rich women back there, Ralph. Begging for it, paying for it too. Yeah? Yeah, hell yeah. And the men, they're mostly tutti fruities. Oh, I bet you're some mess back there. So I'm gonna cash in on some of that, right? I don't know nothing about it. O crítico de cinema Vincent Canby, do jornal The New York Times, resumiu a sua opinião sobre o filme da seguinte maneira, abre aspas, é uma experiência comovente que captura a qualidade de um tempo e de um lugar, fecha aspas. Logo que eu li essa frase, eu também percebi o quanto o filme sempre teve a capacidade de impactar positivamente, mesmo sendo tão indigesto. O filme não é comovente porque ele conta uma história bonita, ou porque concentra as atenções numa fábula de superação, ou então porque favorece a jornada do herói. Ele é sim capaz de arrancar lágrimas de quem assiste, porque a trajetória humana representada pelos 2 personagens principais se confunde com milhões de histórias de vida que se entrecruzam todos os dias nas grandes metrópoles, assim como Nova York. Logo no início, o plano que destaca o cowboy naquela selva de pedras é a síntese de tudo o que esse filme quer transmitir. A indiferença coletiva, a opressão do ambiente, a hipocrisia social e, numa última análise, a falência da sociedade ocidental. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Os Estados Unidos da América são o país de maior êxito econômico do século XX. E o cinema de Hollywood sempre teve um papel muito relevante na exaltação dessa característica. O cowboy representa o mito da expansão civilizatória para o oeste. Aqueles homens brancos montados nos cavalos são heróis da integridade territorial. Eles foram construídos simbolicamente assim. Já os grandes centros urbanos são a expressão máxima da pujança econômica, das infinitas possibilidades e do bem-estar social. Pois bem, Perdidos na Noite vai no caminho oposto no caso das 2 abordagens. Joe Buck é um lavador de pratos do Texas que embarca em um ônibus buscando uma condição melhor de vida. É o cowboy percorrendo o caminho contrário dos heróis do passado, de oeste para leste, já que aparentemente todo aquele ouro da expansão territorial não dava a ele o dito bem-estar social. E quando ele chega em Nova York, as coisas pioram ainda mais. O custo de vida é acachapante, o cenário de prédios e multidões é opressor e aquelas pessoas agem ou com indiferença ou tentando se aproveitar mesmo. E um detalhe importante, ele vai à cidade grande para trabalhar como prostituto, uma profissão que já é rodeada por tabus e preconceitos por definição. Ele não é a representação daquele cowboy quase mitológico do passado.
e sim um elemento vulnerável e caricato, quase ridículo aos demais. O Joe toma alguns golpes nesse dia a dia, ao mesmo tempo que conhece o Hatsu, uma espécie de espertalhão que sobrevive enganando as pessoas em troca de comida, dinheiro ou pequenos favores. Inclusive, eu gosto muito do nome desse personagem, já que as 3 primeiras letras fazem referência ao rato, um animal visto como asqueroso, mas que tem um importante papel biológico na cadeia alimentar. Ninguém quer conviver com os ratos, mas precisa deles para manter o equilíbrio de um ambiente. Uma excelente analogia para o que se estabelece entre o Joe e o Ratso. Essa é uma das minhas cenas preferidas e também uma das mais conhecidas, tanto que o American Film Institute incluiu a citação entre as 100 maiores do cinema norte-americano em suas listas. Para além da opressão da metrópole, que eu já citei aqui, esse trecho reforça a relação simbiótica entre esses 2 personagens marginalizados. O Joe não tem a malícia necessária para sobreviver naquelas ruas, e para isso precisa se aliar com um malandro, que mesmo indesejável é necessário para sua existência. Dali nasce uma relação de afeto e amizade meio incomum, é verdade, mas autêntica. O roteiro consegue extrair calor humano da frieza comportamental daquela cidade, da imundície que é o apartamento ocupado pelo Ratso e até mesmo de um cemitério envolto numa forte neblina. Méritos do diretor inglês John Schlesinger, que já tinha sido indicado ao Oscar em 1965 por Darling, A que Amou Demais, venceu a estatueta de direção por Perdidos na Noite e seria indicado uma 3ª vez em 1971 por Domingo Maldito. O manejo da câmera, os enquadramentos e a montagem não abrem mão da experimentação estética daqueles tempos, mas esses recursos são sempre usados em prol da narrativa. O uso não é meramente um capricho rebelde, e sim uma escolha consciente e orientada. Por isso, o filme continua sendo impactante. Gold and silver, candlelight, wine, and skyrockets, and butterfly thoughts that glitter in your mind. You're special. Give yourself special treatment. Need money? We love to lend it to you. Why worry about your future? What do you want more than anything in the world? Take it easy, but take it. A única sequência que hoje me parece datada é a da festa, já no terço final. Toda aquela viagem psicodélica dos personagens tem a ver com a evolução da linha narrativa, até porque o diretor faz uso de flashbacks em outros momentos. Mas fica bem evidente o DNA dos anos 1960, pelo piscar das luzes, pela sobreposição de imagens e principalmente pelo uso do som. E falando do aspecto sonoro, é impossível não observar a importância da canção Everybody's Talking, que está presente nos créditos de abertura e ficou entre as mais tocadas daquele ano nas rádios. Composta por Harry Nilsson, ela demarca logo no início os passos do cowboy em arranjo country, mas com uma letra pesarosa e quase de lamentação, uma contraposição proposital ao que normalmente se espera do gênero. As origens da história estão no livro Midnight Cowboy, de James Leo Hurley, lançado em 1965. Por sinal, um título bem interessante e que não teria uma tradução literal com tanto efeito na língua portuguesa. Seria algo como O Cowboy da Meia-Noite. O livro foi adaptado para as telas por Waldo Salt e a principal diferença é que a juventude do Joe é vista no filme de forma resumida, apenas nas memórias do personagem. Salt acabou vencendo o Oscar de melhor roteiro adaptado daquele ano. Miami Beach, that's where you could score. Anybody can score, even you. In New York, no rich lady with any class at all buys that cowboy crap anymore. They're laughing at you on the street. Ain't nobody laughing at me on the street. Behind your back, I seen them laughing at you, fella. Oh, what the hell do you know about women anyway? When's the last time you scored, boy?
O elenco é outro daqueles acertos que não poderiam soar melhores. O Ratso foi interpretado pelo sempre excelente Dustin Hoffman, que assim conquistava a segunda indicação ao Oscar da carreira. 2 anos antes, ele já tinha sido lembrado por A Primeira Noite de um Homem, mas aqui o trabalho é ainda mais desafiador. Ao contrário da inocência de um jovem seduzido por uma mulher madura, ele é o malandro calejado pela vida que consegue estabelecer essa relação de afeto com o espectador. Mesmo sabendo que é um pilantra, o público acaba se afeiçoando por esse sujeito que precisa sobreviver no dia a dia acachapante de Nova York. Ele também dá uma identidade muito grande ao personagem, especialmente na fala e no modo de andar. Ao seu lado, o ainda desconhecido Jon Voight, que mudou definitivamente de patamar na carreira e chegou a também ser indicado como o melhor ator protagonista, concorrendo, portanto, com o Dustin Hoffman por essa estatueta. O mais curioso para mim é o aspecto físico dele, loiro e de olhos claros, um contraste muito grande em relação aos traços latinos do Ratso. Pelo trabalho, ele recebeu um cachê bem modesto e nem era a primeira opção do diretor, que tinha escolhido o Michael Sarrazin. O canadense brilhou em A Noite dos Desesperados naquele mesmo ano, mas não pôde filmar por razões contratuais. Finalmente, Sylvia Miles foi indicada como melhor atriz coadjuvante no papel da Cass. No total foram 7 indicações e 3 prêmios. Além de melhor direção e melhor roteiro adaptado, que eu já citei aqui, também o de melhor filme do ano. Movies, that's where you've been, ain't it? I ain't been nowhere. Yeah, movies. That's where you got that thing on your back. What, this? What, this? A friend I once did a favor for, give it to me. A friend. Yeah. Who'd you ever do a favor for? You just let some poor bastard freeze to death, wouldn't you? You stole the damn thing, didn't you? You stole it. I stole it for you. Essa vitória de Perdidos na Noite fez dele o único filme proibido para menores de idade a receber o prêmio máximo da Academia na história. E aí vale uma contextualização. Desde o final de 1968, a Motion Picture Association of America decidiu derrubar o código de produção, vigente desde a década de 1930, para implementar uma nova classificação dos filmes distribuídos comercialmente nos Estados Unidos. Ao invés de restringir ou até mesmo proibir determinados temas e cenas, o escritório iria indicar através de siglas para quem aquele conteúdo seria adequado. Você já deve ter visto várias vezes essas letrinhas não só no final dos créditos de um filme, como também no início dos trailers, já que esse sistema vigora até hoje. Principalmente em função das referências homossexuais, o filme foi classificado com a letra X, que na época era a mais restritiva. E mesmo assim, as bilheterias consolidaram a obra como uma das 5 maiores arrecadações de 1969. As pessoas muitas vezes enfrentavam filas ou tinham que ir mais longe para assistir o filme, o que por si só já mostra a força que ele teve naquele tempo. Nos anos seguintes, o sistema de classificação foi revisado e em 1971 o filme recebeu o selo R, que permite a entrada de menores de idade desde que acompanhados dos pais. Em 1974, quando foi exibido pela primeira vez na televisão, o filme teve mais de 20 minutos de cenas cortadas e se perpetuou na história como um dos mais ousados a vencer o Oscar mais importante, pelo menos até aquele momento. This kind of thing is spiritual matters. Oh, now you're talking priest talk. You're talking priest talk now. I ain't talking priest talk. I'm talking about what people believe in. Some people believe you can come back in another body. Well, I hope it don't come back in your body. Perdidos na Noite é uma joia da nova Hollywood. Um filme que extrai beleza de um cenário improvável, que exala a rebeldia cinematográfica de uma nova geração de realizadores, e que é sim muito conectado com o seu tempo, mas segue repleto de virtudes mesmo após tantas décadas. Uma obra ímpar e singular e que por isso mesmo pode ser considerada um dos maiores acertos da Academia em todos os tempos. You think I'm lying to you? No. No, I don't think you're lying. I just had this funny image.
I had this image of a policeman without his stick and a bugler without his horn, etc, etc, etc. E você aí que me assiste, também tem essa opinião favorável a Perdidos na Noite? E qual seria o seu filme favorito da nova Hollywood? Deixe o seu recado aqui nos comentários, também dê like no material, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Aproveite também para conferir o nosso programa de membros, que te dá vantagens exclusivas ao longo do ano. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1969 e a próxima atração é o campeão de bilheteria daquela temporada, nada menos do que Butch Cassidy, com Paul Newman e Robert Redford. Filmaço, e eu te espero aqui. Everybody's talking at me.